Oi, gente, tudo bom? Sou Stephanie, essa é Rory. Diz oi, Rory. Vocês vieram do canal do Caio e eu tô muito feliz, tô bem animada para contar sobre a minha história. Eu não tenho jeito com o negócio de YouTube. Já tentei fazer, abrir um canal, acabei desistindo porque realmente eu não sei o que falar. Às vezes eu sou muito prolixa, mas tudo bem. Meu nome é Stephanie, tenho 31 anos, sou de Recife, Pernambuco, morei nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil e é isso. Morei 5 anos na Alemanha e 2 anos nos Estados Unidos. Voltei agora dos Estados Unidos, morei em Utah, para quem não conhece, sobre o estado de Utah, que é o estado dos Mormons. Eu passei, eu acho que uns 7 anos fora, e nesses 7 anos eu já namorei um gay. Eu era perdidamente apaixonada por ele, mas ele era bissexual. E ele foi que realmente me trouxe para Berlim. Então, a gente vai conversar sobre isso. Nesses 7 anos também eu casei. Eu casei, fiquei 4 meses casada. Também eu fui para a universidade na Alemanha. Eu fui para os Estados Unidos, fiz cirurgia no cérebro, fiz cirurgia no cérebro, e voltei para o Brasil recentemente. E também eu entrei numa seita. Bom, eu tinha 22 anos quando soube do intercâmbio de Au Pair Mädchen, que como se fosse uma babá, né? Você trabalha para casa de família, da família, você mora com a família. E eu fiz isso por um ano. Eu queria ir para os Estados Unidos, porque ganha mais, né? Mas na época tinha uns pré-requisitos que eu não poderia, que eu não tinha. Por exemplo, eu não sabia nadar, eu não sabia dirigir, não tinha carta, não tinha nada. Então, o que eu fiz foi realmente só. Eu fui para a Alemanha, porque eu ouvi falar que na Alemanha você consegue visto muito rápido, muito fácil também, se você souber do alemão. Eu amava aprender os outros idiomas, né? Então, eu achei muito, muito fácil, porque eu tenho curiosidade de aprender outro idioma e a facilidade dos vistos, né? E aí eu consegui uma família, né? Procurei um site, né, que tem de au pair, consegui a família, coloquei todos. Eu coloquei, parece que meu perfil eu coloquei em inglês, mas antes, para ser au pair, já era professora de inglês. Eu dava aulas aqui em Recife, eu dava aulas particulares de inglês, dava aulas para crianças, então eu gostava sempre de criança, de estar com criança, essa afinidade com criança já é desde pequena, por conta desse filme que eu vou falar agora, que é o Matilda, não sei se vocês já ouviram falar. Vou mostrar aqui para vocês, espera aí. Aqui na minha casa, como vocês viram já o vídeo de Caio, tudo, né? Esses posters. Então, essa é a Matilda. Então, por exemplo, essa aqui é o posto que eu gosto, da minha vida, que eu gosto dos filmes, né? De adolescência, de criança, e sempre ficou na minha cabeça. Então, Matilda é essa menininha aqui que ela. Vocês estão vendo ó, ela é lendo muito. Então, eu gosto muito de ler. Aqui são um dos meus livros, que eu tenho muito mais livro na casa da minha mãe e na Alemanha, que ficou ainda mais. Mas é isso, essa é a minha história. De professora. Hi, Rory. Bom, aí foi isso. Que eu gostava. Ups. Gostava muito de ler, para ser professora, e foi ok. Aí eu entrei em contato com essa família, mas eu queria ir para Munique. Porque eu ouvi falar muito bem de Munique, que é sol, que é no sul da Alemanha, que não é tão frio, né, como o norte. Mas aí aconteceu que eu estava num site, né, de relacionamento online, na época eu tinha 22 aninhos.
E eu vi um perfil desse homem, desse cara. E eu fiquei completamente apaixonada. Eu fiquei muito apaixonada por ele. Fiquei louquinha. Mas ele era bem mais velho. Eu tinha 22, ele tinha uns 32 na época. 23, 33, alguma coisa assim, né? Mas ele falava muito bem português, porque ele passou um ano em Moçambique e tal. Nossa, ele era, tipo assim, um homem perfeito pra mim. Mas tinha um problema. Por quê? Qual era o problema? Na Alemanha, principalmente em Berlim, eles são meio que afeminados, né? E ele era muito afeminado. Quando a gente conversava assim por vídeo, ele parecia ser uma pessoa muito sensível, que eu também sou muito sensível. A gente era do mesmo signo, né? Eu sou de peixes, ele também era de peixes. Mas, sei lá, nada a ver, não. A gente teve esse relacionamento virtual por 5 meses. E foi uma das coisas mais lindas e edificantes que já tive em toda a minha vida. E eu tenho muita falta disso. Não falta dele em si, a falta dessa conexão, sabe? Porque eu amo escrever. Eu amo escrever. Eu amo ler, eu amo escrever. E eu escrevia, eu tava apaixonada, era tipo assim, meu segundo amor, né? Mas eu escrevia coisas assim pra eles, coisas lindas que se você parasse para pensar, tipo, meu Deus do céu, ele não merecia nem. Mas ele também escrevia coisas pra mim, também escrevia de volta, tudo bonitinho. E ele pagou minha passagem para ir para Berlim, porque eu queria ir para Munique, mas ele queria muito que eu fosse até Berlim e encontrar ele e, né, namorar e tal. O cara conhecia toda a minha família por vídeo, toda a minha família por vídeo, até minha avó, tudo. A gente falava todos os dias. Ele mandava presentes, livros, nossa, pra. Aí quando a gente se viu, é uma pessoa totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu não gostei muito dele, assim, tipo, fisicamente, né? Assim, de cara. Eu achei ele é um homem muito bonito. Vou mostrar a foto dele aqui também. Se tiver ainda, eu acho que não tem. Mas ele era muito bonito, alto, mas ele era muito feminado. Ele era feminino. Ele usava umas calças, assim, muito apertadas e tal. Usava esmalte, ele falava fino. Ah, não sei, eu não. E a gente se via e tal, esse relacionamento, mas o relacionamento não era tão bom, porque tipo assim, eu era muito imatura, mas tudo bem, não vou falar sobre ele agora não, em outro vídeo. Posso também ler as cartas que eu escrevi para ele, as cartas que ele escreveu para mim também em alemão, que me ajudou bastante, ele me ajudou muito. Eu acredito que há pessoas na sua vida que é para te ajudar de qualquer forma. Ela tem essa missão. Então, a missão dele foi me tirar do Brasil. E a missão que eu tive também na vida dele, também, eu acredito que eu ajudei com as coisas, assim, em questão mais de sensibilidade, né? Por ser mais alemão, né? Ele era muito mais direto e frio. E eu era uma pessoa, tipo, uma menininha, pô, de 23 anos, e nunca tinha saído do Brasil, né? Nunca tinha saído do colo da minha mãe. Enfim, comecei a trabalhar de au pair, de babá. E foi uma experiência. Foi muito conflituosa essa experiência. Por quê? Quando você trabalha de babá, você é para cuidar de crianças. Mas as crianças que eu cuidava eram duas menininhas, uma trans, de 10 anos, chamada Antônia, e a outra de 12 anos, Josefina. Eu não trabalhava muito com eles em relação a criança, tipo de babá. Era mais para cuidar dos afazeres de casa. Eles me exploravam muito. Teve uma vez, eu lembro que eu tive que limpar o jardim todo com a pá. E teve uma vez também que eu tive que fazer as compras do mês num saquinho, num carrinho de bebê, tá acreditando? Carrinho de bebê, porque eles eram assim, ó, mão de vaca, para comprar um carrinho de compras normal. Ou, sei lá, chamar um Uber, não é muito mão de vaca. Bom,
E foram essas coisas assim que eu sentia muito, tipo assim, a conexão com as crianças, né, do alemão. Por exemplo, eles não queriam também pagar a escola, né, o meu ticket, porque para ser au pair, você mora com a família, que é um custo a menos da família contratar uma babá. Porque babá paga por hora, e au pair você mora com a família, a família que tem que oferecer sua moradia, não só moradia, como alimentação, transporte, vale transporte, curso de alemão, e essas coisas, né? Eu recebia 200 euros. 200 e alguma coisa euros pela família. Isso não é nada, 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 nada. Mas também eu não pagava aluguel, né? Que era bom, né? Mas eles não me davam o curso de alemão, eles só faziam assim, eles só ajudavam com 75 euros no curso de alemão, que era 150 mensal. Mas eu não fiquei um ano com essa família. Eu fiquei, acho que acredito, uns 6 meses, 5 meses por aí. Aí eu mudei de outra família. Aí quando eu mudei para outra família, foi melhorzinho, mas também não foi perfeito. Nada Alemanha é perfeito. Nada a vida é perfeito, não. Mas essa outra família eu gostava mais, porque os pais, eles eram dramaturgos, então eles escreviam peça de teatro, sabe? E eu adorava isso, eu adorava, porque eu gosto muito de arte, né? De cultura, nessas coisas. E eles davam ingresso e tal para teatro, para festival de cinema, né? É um nome Berlinale, o nome. Bom, e eram duas criancinhas, dois meninos. Um menino de 1 ano, Gustavo, e outro de 4 anos, Franz. Um nome bem alemão para crianças. O de 4 anos era um porre. Sag nochmal, Ele não sag, gostava de mim. sag nochmal. Ele não gostava, porque ele, querendo ou não, ele não era burro, não era esperto, né? O que tá fazendo Aber du aqui? musst Quero minha fragen mãe e für deinen tal. Papa, oder? Mas, bom, teve. Os pais brigavam bastante. E a maior queixa dela, da mãe, era porque o pai não casava com ela. 10 anos juntos, sem casamento, sem anel no dedo. Vocês que já viram um vídeo de Caio sobre anel, sem anel no dedo. E eu lá, né? Escutando um apartamento desse tamanho, eu escutando tudo. E eu me agarrei com a criança, né? Quando tem causa, assim, eu gostava muito da criança, do bebê de 1 ano. Eu cantava canção de ninar pra ele, tipo, Maria Bethânia, botava Maria Bethânia. Aí o pai olhando essa Stephanie, porque o menininho tá fazendo muito barulho assim, né? Muito assim, movimento de mão e tal. Você ensinou alguma coisa pra ele? Eu falei, ensinei, que é a dança do Brasil, é assim. Também vou colocar vídeos, né? Porque eu era a mãe do bebê. Bom, aí foi isso. Situações de au pair, fiquei com uma família. Depois eu me mudei para Hamburgo. Gente, tá enorme o vídeo, vou ter que editar agora. Eu espero que vocês gostaram, né? Gostaram de tudo que eu falei aqui. Aceito críticas, mas também não fico calada. Brincadeira. E é isso. Obrigada. Um beijo. Tchau. Tschüss. Sorry, say bye. Say bye. You're so pretty as you are. Let's go.